paz do Senhor, amém? Amém. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Glória a Deus, aleluia. Êxodo 3. Estamos no 6º dia da nossa campanha, amém? E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. Êxodo 3, versículo 1, amém? Todos acharam? Diz amém. Amém. Quem não achou, diz: espera por mim. Glória a Deus. Vamos esperar pelo povo de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte, igreja: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio da sarça. Olhou, e eis que a sarça ardia com fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei este grande visão, porque a sarça se não se queima. E vendo o Senhor que se viraria para vê-la, bradou Deus a meio ele da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te entregues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, temeu para olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que estás no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa que conheci as suas dores, porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, porque fazer-lhe subir daquela terra a uma terra boa e largar, da terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Zebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que vos egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, porque, aleluia, tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse: quem sou eu que há de Faraó que tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, aleluia, e isto será um sinal de que eu te enviarei. Quando ouvires tirado este povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis quando vier aos filhos de Israel que lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual o seu nome? Quem lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Dizes mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia, nesta noite. Mas senta glorificando, senta exaltando o nome do Senhor. Porque se estamos aqui, aleluia, para a glória do Senhor. É porque o Senhor, aleluia, Ele tem nos sustentado. E quando o Senhor fala em relação a esta palavra com Moisés, nós podemos perceber quem era Moisés. Moisés, ele foi criado, aleluia, pela filha do Faraó. Moisés, depois de um tempo, aleluia, ao ver os guardas egípcios maltratando um dos homens, ele acabou lutando
e matando um homem. E tendo que o quê? Tendo que fugir. E tendo que fugir para onde? Para o deserto. Para um deserto, aleluia, que lá se encontrou. E nessa fuga do deserto, e aí nós começamos a olhar esse deserto como cada um de nós talvez podemos estar vivenciando um pouco desse deserto. Uma história da nossa vida pode estar se relacionada com esse deserto. E este homem foi até o deserto. E nós temos que entender que muitas vezes é necessário nós estarmos no deserto. Para nós encontrarmos o nosso Deus é necessário nós estarmos no deserto. Para encontrarmos a nossa vitória é necessário nós estarmos no deserto do Senhor. E esse homem foi até o deserto, fugido por ter assassinado outro homem. E ele temeu por sua vida, temeu que Faraó viesse, aleluia, matá-lo. E quando ele chegou ali no deserto, ele se sentou perto de um poço de água. E ali vieram pastores para dar água às suas ovelhas. E ali ele assentado, ele pôde ver as filhas, aleluia, de Jetro chegando com o seu rebanho. Começava o que? O desenrolar do Senhor na vida de Moisés. Igreja, quando nós fugimos para o deserto, é que nós nos encontramos com Deus. Aleluia. Quando estamos na prova, é quando nós descemos diante do Senhor Jesus. E ali ele encontrou as filhas de Jetro, que estava a arrebanhar o rebanho de seu pai. E tinha os pastores ali também. E elas foram dar água às suas ovelhas. Mas o que aconteceu? Os pastores não deixaram, aleluia, elas darem água às suas ovelhas. E Moisés logo se interviu na história, colocou os seus pastores para correr e permitiu que aquelas mulheres viessem dar água para suas ovelhas. Aleluia. Não sabia Moisés que uma daquelas mulheres ele ia acabar se casando com elas. Igreja, quando nós ajudamos uma vida, aleluia, a ajuda ela retorna para nós. Aleluia. Quando nós fazemos algo de bom para uma pessoa, aquilo lá retorna para cada um de nós. Quando nós estamos na direção do Senhor, igreja, tem algo que sempre o Senhor coloca para que, aleluia, o Senhor venha nos fortalecer e nos abençoar. Através daquele gesto, através, aleluia, daquela forma, Moisés não sabia, mas o Senhor já tinha um plano ali traçado na vida dele. E foi aonde? No deserto. Não foi lá, aleluia, no meio das cebolas, não foi no meio, aleluia, do maná. Foi no deserto. E quando nós falamos de deserto, igreja, nós falamos, aleluia, de temperaturas altíssimas durante o dia e um frio tremendo durante a noite. Quantas vezes você passa assim pela fornalha que você fala, meu Deus, irei eu suportar? Quantas vezes a tua prova está assim tão travada que você olha e fala, Senhor, será se eu vou conquistar essa vitória? Será se tem pelo menos uma sombra no meio desse deserto para mim me encostar? Será se pelo menos tem um oásis, um pouco de água para me poder matar a minha sede? O vento do deserto ele é tão forte que ele lapida pedras. Ele muda, aleluia, os formatos da pedra. O deserto faz nos mudar. O deserto faz nos lapidar, faz nos transformar. Mas o grande plano diante do Senhor para Moisés ainda estava para acontecer, igreja. Porque o homem só tinha saído, aleluia, do Egito ainda. E aí aquelas mulheres voltaram para casa e contaram para o seu pai, Jetro, o que tinha acontecido. Aleluia. E sabe o que foi que aconteceu? Convida aquele homem, aleluia, para jantar conosco.
Olha só o que uma boa ação gera, igreja. Toda ação, aleluia, ela gera uma reação. E aquele homem no deserto que estava largado, que estava perdido, que estava fugido, aleluia, já começou a ter o que comer. Aleluia, aleluia. Quando nós estamos no deserto, o Senhor, Ele manda o maná, igreja. Verdade. Ele usa vidas, aleluia, para nos abençoar. Se nós não temos, o Senhor manda na nossa casa. Ele manda onde quer que seja necessário. Mas Ele envia a igreja. Ele não deixa o servo dele, aleluia, desamparado. É verdade, Pai. Quando estamos diante do Senhor, mesmo no deserto, o Senhor Ele envia vidas para estar nos ajudando. O Senhor envia vidas, aleluia, para estar nos abençoando. E ali Moisés, igreja, foi a ter ali com Jetro, se casou com uma das filhas dele e se tornou sócio. E se tornou pastor de ovelhas. Na tua caminhada cristã, aleluia, ou na tua caminhada social, o que você tem se tornado? O que você tem sido? Qual as reações e qual, aleluia, as coisas boas que a gente tem feito para que venha acrescentar na nossa vida? O que nós estamos a fazer, aleluia, diante do Senhor? E aí começa o mistério do Senhor na vida de Moisés, igreja. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, aleluia, chamou Moisés, estava pastoreando, já casado. O Senhor chamou Moisés no canto, aleluia, na sarça ardente. Ali Moisés teve encontro com o Senhor. Aleluia. Igreja, não adianta estar diante de Deus. Nós temos que ter um encontro com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A maneira que Deus se revelou para Moisés foi através do quê? De uma sarça que não parava de queimar e que não se apagava. Qual a maneira que o Senhor tem revelado na tua vida? Aleluia, que Ele é Deus na tua vida. Qual a forma, aleluia, que o Senhor tem se apresentado para você? Qual a maneira que o Senhor, aleluia, tem se colocado diante de você para que você venha, nós venhamos perceber que Ele é Deus na nossa vida. Qual a maneira que o Senhor tem se apresentado? Deus chamou Moisés. E o que ele disse? Moisés, Deus disse, Moisés, Moisés. O Senhor pode estar chamando assim, aleluia, Diaconisa Lourdes, aleluia, obreira Larissa. Deus está te chamando. Eita. Deus te chama nesta noite, igreja. Glória a Deus. E o que nós temos respondido? Moisés falou o quê? Eis-me aqui. Aleluia, Deus. Tu pode dizer para o teu Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Moisés estava começando, igreja, a sua família. Mas o Senhor tinha uma família muito maior para ele resgatar. Amém. Deus tinha um propósito muito maior na vida de Moisés. Deus tem um propósito muito maior daquilo que tu está pensando para a tua vida. É verdade. Talvez achamos que o Senhor chamou apenas nós para nós salvarmos a nossa família, sermos canais de bênção na nossa família. Deus tem te chamado, aleluia, para nações, para multidões. É verdade. Deus tem te chamado, aleluia, para salvar vidas através da palavra dEle. Porque a palavra dEle é viva. É, Pai. É viva. Através de uma simples reação, igreja, começou todos um desenrolar na vida de Moisés.
É no deserto que o Senhor, aleluia, chamou Moisés e falou: vem aqui no canto, vamos conversar, aleluia. Deixou aqui, ó, pé de orelha. E o que Moisés disse? Eles vêm aqui. Mas aí Moisés falou: não, mas quem sou eu? Sou um pastor de ovelhas. E aí quando o Senhor te chama, tu fala: meu Deus, quem sou eu? Eu não estou preparado para isso. Eu não estou capacitado para esse chamado. Eu não sei falar. Eu não sei me expressar, eu sou vergonhoso. É assim mesmo. Eu não sei como é que eu vou me lidar no meio da situação. E quando me perguntaram, eu vou em nome de quem? Eita, Jesus. Eu estou fazendo o quê? Vocês não acham que Moisés teve as mesmas perguntas que hoje nós fazemos? Nós achamos que talvez Moisés foi um homem corajoso, né? Vou orar. Você não acha que no íntimo dele ele falou: meu Deus, e agora? Mas há uma diferença, igreja, de temer, aleluia, mas mesmo temendo, não desistir dos planos do Senhor. Glória a Deus. Não fugir do propósito do Senhor. Não fugir daquilo que o Senhor, aleluia, tem colocado. Não fuja daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não fuja do propósito que o Senhor, aleluia, entregou para você. O Senhor chamou Moisés, assim como Ele te chama nesta noite. E até quando, igreja, nós iremos nos prostrar? Até quando nós iremos parar? E dizer: eu não consigo, eu sou fraco. Eu não posso. Enquanto eu estiver na nossa vida, igreja, nós não fazemos nada. Não somos nada. Deixo eu de lado e coloco o Senhor na frente da vontade. Deus, Ele foi respondendo cada um das perguntas que Moisés fazia para ele. Você não está precisando de pessoas que falem bem. Ele está precisando de pessoas corajosas, pessoas dispostas. Ele não está procurando, aleluia, pessoas formadas ou não formadas, analfabetas. O Senhor quer apenas que vá. Abra a boca. O Senhor não está procurando empresários. O Senhor só está precisando de pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque eu vou ser um instrumento através do Senhor Jesus para resgatar vidas. Para resgatar vidas. E essas vidas às vezes é a nossa parentela. São vidas que estão próximas cada um de nós. Não são vidas que estão distantes, igreja. São vidas que estão do nosso lado perecendo. E nós preocupados, aleluia, com o quê? Com os nossos problemas, com as nossas lutas, com as nossas falhas. Reconhecemos os nossos erros, mas não, aleluia, não conseguimos consertar os nossos erros. Por quê? Porque estamos ainda no eu. E o eu grande, eu sou, é só Deus. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Esse meu eu tem que cair por terra. Essa minha soberba tem que cair por terra, igreja, em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem que prevalecer na minha vida. Queremos a nossa família aqui dentro, mas nem nós mesmos queremos estar aqui dentro. É verdade. Hoje não, amanhã, depois, quem sabe? E assim o tempo vai passando. E você vai envelhecendo e os seus perecendo. Por quê, igreja? Porque estamos prostrados, estamos totalmente parados. Qual é a tua missão? Qual é o teu chamado? Para que o Senhor nos chamou, igreja? Moisés, aleluia, acredito que quando ele saiu ali daquela terra, fugido, e muitas vezes é necessário que nós venhamos o que, igreja? Aleluia, fugir de algumas situações. Mas não no sentido de nos acovardarmos. Mas é necessário, igreja, para nós reconhecermos o Senhor na nossa vida,
É necessário que nós descermos lá no deserto. É necessário nós estarmos na escassez, sabe para quê? Para o grande eu sou, que é Deus e não eu. Mas o grande eu sou, aleluia, ser reconhecido na nossa vida, se revelar para cada um de nós. A maneira que Deus se revelou foi através de uma sarça para Moisés. Como o Senhor tem se revelado para cada um de nós, Cristo. Necessitamos e precisamos requerer o quê? E ter o quê? Uma nova vida. Precisamos ter uma nova vida, igreja. Mas essa nova vida, aleluia, ela tem um preço. E é esse deserto, aleluia, que vai o quê? Nos ensinar. O Senhor, Ele tem, aleluia, um chamado para cada um. Eita, Pai. Hoje apareceu para aquele homem o anjo do Senhor. Quantas vidas já apareceu para você, usada por Deus? Não deixa de ser um anjo do Senhor, para te alertar, para te orientar, para te mostrar o caminho e a verdade, dizer, olha, dessa maneira não está certo, dessa maneira não está correto, não é assim que deve proceder. E o que nós falamos às vezes? Aleluia. Então, igreja, que nós possamos olhar para esse Deus. Foi lá, aleluia, que o Senhor, no meio desse deserto todo, que Ele juntou todo aquele povo. Deus, Ebuseu. É no deserto, sabe o que acontece, igreja? Que a tua família se une. E muitas das vezes, sabe quando é que a nossa família se une? Numa morte. Eita, deserto. Num velório. É que está todo mundo lá chorando e dizendo, ai, nós devíamos estar mais próximos. Nós devíamos estar mais juntos. Por que a gente só se encontra, aleluia, nos velórios? É por causa do eu, igreja. É verdade. Ou então na hora da doença, que já está lá nos aparelhos, aí se junta toda a parentela. E vem gente da Bahia, e vem gente do Maranhão, e vem gente do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, vem gente lá do Goiás, e vem gente até dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa. Aí todo mundo se junta. Começa a juntar o povo na hora do quê? Do deserto. Na hora da luta. Na hora que está separando, né? Aí um vem, aconselha, outro vem, aconselha. Por que nós temos que estar no deserto, igreja? Será que o nosso eu está tão forte assim? Que eu tenho que, aleluia, passar por tudo isso para poder reconhecer que Deus é Deus na minha vida? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Deus. Mas eu quero que eu e a minha casa se reunimos na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E não é lá no caixão chorando. Fulano era tão bom, porque depois que morre, né, todo mundo vira santo. Enquanto está vivo, ela não presta, não vale nada. É verdade. Morreu, já foi para a glória direto, não esperou nem ser julgado. Já estava com Jesus já. Está no céu. Por que, igreja? Qual a maneira que o Senhor tem se apresentado para você? Qual a maneira que o Senhor tem te revelado, se revelado para você? Às vezes teu casamento está de uma maneira tão difícil que tu fala, eu não sei. Mas como tem sido a tua atitude? Como uma mulher de Deus, como um homem de Deus? Como nós temos se comportado diante desse Senhor? Queremos que as pessoas façam algo. Moisés, o que ele fez? Ele ajudou primeiro. Teve uma reação primeiro. Nós sempre queremos esperar. Mas fulano não fala. Ah, mas fulano não me chamou. Mas fulano não fez isso. E precisam. Eu não posso chegar até a pessoa. Eu não posso ir. Igreja, aleluia, Moisés não esperou, aleluia, aquelas mulheres ficar ali com o seu rebanho, passando sede.
Falou, ó, seu rebanho já bebeu água, agora sai e agora é o rebanho dela. E nós temos que, igreja, olhar para o Senhor. Temos que olhar para Cristo, aleluia. Como Ele sempre está aqui, ó, do meu lado. Às vezes você olha, você não acha que Moisés se sentiu sozinho lá, não, querido? Tu possa às vezes estar se sentindo sozinho, sozinha. Mas quem é que tem que deve e estar com você? É Deus. Esse não te desambara não, cristão. Esse está contigo a todo momento. Queremos pessoas do nosso lado, vidas ali, né? O ser humano parece que tem essa carência, né? De ter amigos, de ter pessoas, né? Você não precisa disso. De quem você precisa já está aí do teu lado. Já está contigo. O Senhor, Ele está contigo na doença, na alegria, na dificuldade, na bênção, no meio da dívida. Aleluia, no meio das contas que Ele paga, Ele está no meio. O Senhor, aleluia, Ele está ali, ó, contigo. E, aleluia, quando nós deixamos essa zona de perigo ali um pouco de lado, quando achamos que as coisas já andam bem, né? Aí nós parece que largamos um pouco o Senhor. Queremos sair do deserto. Nós necessitamos estar no deserto, Cristo. Nós não podemos voltar, aleluia, para o Egito. Nós não podemos olhar para o Egito e sentir saudade. É verdade. Moisés, se não tivesse ido para o deserto, ele nunca teria se tornado um grande líder. Glória a Deus. Né? Cuidou de todo um povo, de toda uma nação. E eu lhe digo, igreja, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Te escolheu, sabe para quê? Para levar o Evangelho para a tua família. Mas não foi dizendo, olha, se não aceitar Jesus, tu vai para o inferno, não. Foi com sabedoria em Cristo Jesus. Foi com amor. Foi com paciência. Foi, aleluia, com toda a estratégia que Ele falava. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes queremos achar refúgio em pessoas. Verdade. Nosso refúgio, nosso esconderijo é o Senhor. E a nossa força é o Senhor. E nele, aleluia, nós estamos ali nos momentos mais difíceis. E essa aprovação, igreja, só quem pode entregar é Ele. Só Ele. Quando o Senhor chamou, ele já tinha 40 anos que ele tinha saído daquele deserto, do Egito. Tinha mais de 40 anos que ele estava ali no deserto. Já pensou, igreja? 40 anos. Conhecendo o Senhor, porque os pais de Moisés, aleluia, conhecia a Deus. Você pode dizer que conhece a Deus? Você pode dizer que conhece o Senhor? Eu posso te perguntar, você pode dizer que já teve um encontro com Deus? Aleluia, Deus. Porque os pais de Moisés conheciam. Mas eu lhe digo, será se hoje nós estamos tendo esse encontro com Deus? Esse encontro, aleluia, de mudança. Esse encontro, aleluia, de transformação. Assim como o deserto transforma as pedras, as lutas e as dificuldades também nos mudam. É verdade. Quantas vidas que depois de uma doença, elas voltam totalmente mudadas. Depois que perdem tudo, voltam humildes. Parece que enquanto a gente tem, nós somos soberbos. Ah, eu não preciso mesmo do irmão. Desse jeito. Ele não é importante mesmo para mim, então tanto faz. E onde está o amor? Onde está a igreja? Aleluia. O comprometimento. Você não acha que Moisés ali naquele momento já deve ter ficado bravo com Deus? Deve ter ficado temoroso.
achou que não era capaz de liderar todo aquele povo, assim como cada um de nós. Mas eu lhe digo, se o Senhor te chamou nessa noite, foi para resgatar os teus. Amém. Glória a Deus. Foi para trazer a tua família, aleluia, para a casa do Senhor. Foi para trazer a cada um dos teus para a presença. Glória a Ti. E não diga que você não sabe falar, porque no momento certo o Senhor Ele vai dar o que? As palavras corretas. Ele vai dar o que? A maneira certa, igreja, É verdade, Pai. de você se chegar até o Senhor. De se chegar até o teu pai, de chegar até o teu marido, até a tua esposa, de chegar até o teu filho, o teu neto, a tua neta, teu amigo, seja quem for. Mas será se nós podemos dizer, eis-me aqui, Senhor? Será se nós podemos dizer, Senhor, eu estou aqui? Porque, igreja, quando nós estamos saindo do deserto e vem um pouco de refrigério, vem um pouco, aleluia, de vitória na nossa vida, o grande eu sou, começa a crescer na nossa vida. Mas não é Deus não, é o eu mesmo. É o eu, aleluia. Deixa isso de lado. O Senhor te chamou, foi para resgatar vidas. Foi para ganhar almas. Foi para tirar vidas, aleluia, do cativo. É necessário crer, igreja. Moisés, aleluia, não tinha nada. O que ele tinha é a fé. Você pode olhar e talvez e pensar, eu não tenho nada. O que eu sou? Aleluia. Não tenho nada. O Senhor manda te dizer nessa noite, se tu crer, tu vai ver o que o Senhor vai fazer. Você vai ver que, aleluia, as cadeias vão ser abertas. As prisões, aleluia, vão se quebrar. Aquilo que estava impedindo, igreja, aleluia, vai sair da frente, vai sair do meio. Aquilo que estava quebrando a tua fé, ou roubando a tua fé, vai ser mudado. Deixa o teu Deus, aleluia, falar contigo nessa noite. Aleluia, Deus. Deixa o Senhor, aleluia, entrar com providência. Olhamos para nós e achamos que não somos capazes. Mas eu lhe digo, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor, aleluia, entrar. Quantas vezes choramos, brigamos, esperneamos, e o que acontece, igreja? Nada. Verdade, Deus. Você pode resmungar, o Senhor te chamou. E a briga, igreja, a pior briga não é a briga que briga com o irmão, é a briga que tem interna. Nós mesmos. É a briga aqui dentro, Verdade, Senhor. que é necessária ser vencida com o Senhor. Verdade. Que vai quebrando, vai mudando, vai moldando, igreja, o crente. Ou você acha que para você estar aqui, você tem que ser mudado, e para a tua família estar aqui, cada um de nós tem que ser mudado. Porque ser crente dentro da igreja é fácil. Seja crente dentro da tua casa. Ixi, meu pai, isso. É verdade, Deus. É assim que tu ganha a tua família, não é aqui dentro orando, não. Deus. Não somente aqui dentro orando, mas é lá, ó, dando bom testemunho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Fechando a boca na hora que tem que fechar, não abrindo ela demais. Ponderando as palavras no momento certo. Não é brigando com o pai, não é brigando com a mãe, não é brigando com o filho, não é brigando com a filha. Não é com discórdia, mas é com amor.